a queda da emenda constitucional 62, que trata justamente do pagamento de precatórios. Uma decisão soberana do Supremo Tribunal Federal decidiu no dia 14 de março considerar inconstitucional a emenda constitucional 62. É uma decisão muito importante para o país, especialmente para os credores alimentares, ou seja, aqueles que têm recursos a receber oriundos de remunerações, vencimentos, etc. A decisão do Supremo foi motivada por uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Ainda não é possível saber exatamente quais serão as consequências desse gesto do Supremo Tribunal. Nós nos perguntamos o que vem em seguida. Governadores e prefeitos serão obrigados a ampliar o volume de recursos destinados a esses pagamentos? Os credores serão de fato beneficiados com a queda desta emenda constitucional 62? Bem, se prevalecer a regra anterior, os precatórios constituídos até 31 de julho de um determinado ano deverão ser pagos até dezembro do ano seguinte integralmente. E é nesse sentido que eu quero chamar a atenção da gravidade da situação. O Supremo deverá esclarecer esses e outros pontos da recente decisão em sessão futura, ainda não realizada e também com data ainda não definida. E até lá nós vivenciamos, na verdade, um vácuo legal, ou seja, não se sabe o que será feito com os parcelamentos, que já foram realizados, ou então que estão programados. As dúvidas que os prefeitos e governadores têm em relação aos pagamentos é com relação também à ordem crescente de valor que estava colocado na emenda constitucional 62, e com os depósitos também a partir de agora. Eu quero, para esclarecer de forma mais transparente o que significa isso, a emenda constitucional 62, ela estabelecia, na verdade, 15 anos de pagamento para os precatórios, que são aquelas dívidas que o cidadão vai tendo o direito de receber do município e do Estado. Nesse sentido, o Estado e o município emitem os precatórios. Então, 15 anos de acordo com a emenda constitucional 62, sendo que os municípios, de acordo com a região, deveriam depositar no fundo 1,5% da sua receita corrente líquida. Alguns municípios têm feito, a emenda é de 2009, portanto tem 4 anos, e alguns municípios não têm feito. O que tem causado problema porque quem tem a receber precatórios não tem recebido. Mas aonde é que está o problema? O problema é que, ao ser suspensa essa emenda constitucional, revogada, melhor dizendo, é 62, vale, portanto, o pagamento dos precatórios de um ano até o ano seguinte, portanto, no prazo de 18 meses, a ser pago integralmente no ano seguinte. Então, hoje, o que nós temos? Prefeituras praticamente inviabilizadas. Imagine uma prefeitura que sobra 1% da sua receita corrente líquida para investimentos e tem que desembolsar quase 10%, presidente, deputado Chiton, para pagar precatórios no ano que vem. Então, tem prefeitos que estão extremamente preocupados, alguns nos dizendo, inclusive, que vão devolver a chave da prefeitura, entregar a chave da prefeitura ao Tribunal de Justiça, porque fica praticamente inviabilizado, deputada Dirce, o pagamento desses precatórios nesta condição. Então, a minha manifestação vai no sentido de que dívida tem que ser paga, é óbvio que tem que ser paga, mas a gente não pode querer resolver um problema criando um problema ainda maior. Eu não vou compactuar com a ideia de que para pagar precatórios o prefeito tenha que demitir professores, médicos, assistentes sociais, deixar de fazer saneamento básico ou casa própria. Ou seja, o Tribunal de Contas precisa cumprir a lei, Então, quem tem a receber precatórios tem direito a receber, no entanto, precisa se observar o orçamento de cada município. E a partir desse orçamento de cada município, fazer os ajustes necessários, uma espécie de termo de ajuste e conduta,
que o Ministério Público faz muito bem. Acho que é o caso do Tribunal de Justiça também firmar termos de ajuste de conduta com as prefeituras, garantindo equilíbrio, o pagamento dos precatórios por um lado, mas não inviabilizar as prefeituras no seu funcionamento. Então, a minha manifestação vai no sentido, primeiro, de informar a sociedade catarinense e fazer um pedido público junto com a FECAM, que no dia 8 de agosto teve reunião da deputada Ana com o presidente com a representação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, onde Santa Catarina, para a gente ter uma ideia da gravidade, são 191 municípios afetados que terão que pagar até dezembro do ano que vem 500 milhões de reais, né? Afeta diretamente as prefeituras de Santa Catarina. Para ter uma ideia, somente a dívida da Prefeitura de Florianópolis chega a 60 milhões a ser pagos no ano que vem. A de São José, 10 milhões. Nós temos casos de prefeituras do Oeste com 15 mil habitantes a ter que pagar 15, 20, 22 milhões, tudo no ano que vem, porque os prefeitos anteriores não pagaram, né? Não pagaram. Então, eu quero pedir a sensibilidade do Tribunal de Justiça. Acredito que nem o juiz, nem mesmo esse poder importante como o tribunal, quer ser responsável por inviabilizar as prefeituras catarinenses. E, nesse sentido, a FECAM realizou uma audiência, como dizia, no dia 8 de agosto, para pedir ao Tribunal de Justiça que, de fato, essa previsão de quitação desses débitos pendentes seja adequada de acordo com o orçamento de cada prefeito. Então, eu quero fazer a minha manifestação em nome do Partido dos Trabalhadores, porque nós temos muitos prefeitos de todos os partidos e também do Partido dos Trabalhadores, que não têm culpa, muitas vezes, de assumir um governo agora, e estão se deparando com esta situação grave. É o caso da Prefeitura de Camporê. Eu falava, inclusive, hoje de manhã com o prefeito Rudimar, e ele dizia: eu já reduzi os comissionados no que dava, de 81 para 21. Agora eu vou ter que começar a demitir servidores efetivos. Isto é extremamente grave, porque demitir servidores efetivos significa reduzir serviços à população. Então, gostaria de pedir encarecidamente que o Tribunal de Justiça tivesse essa sensibilidade para encontrar um equilíbrio, ou seja, não negamos o pagamento dos precatórios porque são cidadãos. Inclusive, temos aqui vários advogados, né, que prestaram serviços através da Defensoria da Ativa, que não estão recebendo, e é do direito seu receber. Porém, nós precisamos equilibrar o jogo e garantir que se dê as condições necessárias para o pleno funcionamento das prefeituras. Então, essa é a minha manifestação. Obrigado, presidente. Próximo horário pertence ao PPS.